Boa noite, amados. Que a misericórdia e a graça do Senhor estejam sobre nós, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o nome do Senhor. Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode espiar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios que jamais um dia conhecer, pois Deus somente é Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para louvor somente a Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de salvar a Deus, somente Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor. Amém? Amém. É com alegria que nós retornamos à casa de Deus. Pela manhã estivemos aqui adorando, aprendendo. E agora à noite nós vamos continuar na presença do Senhor, aprendendo, louvando, nos alegrando. Nós vamos então iniciar, continuar, mas vamos iniciar então com uma oração. A você que está em casa nos assistindo, seja muito bem-vindo. Essa é a Nova Igreja Batista do Salvador. Você que ainda não nos conhece ou só acompanha aí pelas redes sociais, o nosso convite, o nosso desejo é que você venha presencialmente para cá, para conhecer as pessoas, para conhecer o ambiente, para louvar e engrandecer o Senhor aqui presencialmente. Eu quero então pedir também, irmãos, que os irmãos continuem em oração. Nós ainda temos algumas pessoas que estão enfermas e algumas já recuperadas, algumas já sendo aí restabelecidas.
Sexta-feira, a nossa irmã Zil, aqui na frente, foi fazer um procedimento cirúrgico, pediu oração para a igreja e eu acompanhei a sua chegada, chegou contente, deu tudo certo, sem nenhuma complicação, graças a Deus. Deus tem sido fiel com seus servos, tem ouvido naturalmente as nossas orações, então vamos continuar em oração por aquelas pessoas que ainda estão sem condições de vir ao templo, algumas pessoas ainda adoentadas. A igreja vai se unir em oração para que essas pessoas possam, então, rapidamente restabelecer a saúde. Amém? Vamos orar? Abaixa sua cabeça, fecha seus olhos. Nesse momento, a gente vai estar na presença do Senhor, pedindo, agradecendo. Esse momento em que nós não devemos aqui desviar nosso pensamento com nenhuma preocupação. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua igreja, aqui estão aqueles que te amam, aqui está, Senhor, aqueles a qual o Senhor um dia morreu na cruz do Calvário e pagou com alto preço pelas nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado pelo seu sacrifício, obrigado, Senhor, pela salvação, pelas suas misericórdias, Senhor. Nessa noite nós estamos aqui, Senhor, para louvar, para engrandecer, mais do que isso, para te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Receba todos os louvores, ó Deus, prepara o nosso coração, o nosso entendimento, para que a gente possa ouvir da parte do Senhor aquilo que o Senhor preparou nesta noite, Senhor. Nós estamos aqui para cumprir, Senhor, os seus mandamentos, para ser servos do Senhor. Portanto, nessa noite, Pai, abençoe a cada um, a cada família aqui representada. Abençoe também aqueles que não puderam vir, aqueles que estão nos acompanhando pela rede social, ó Deus, pelo nosso canal. Que o Senhor possa, Senhor, visitar cada lar, cada coração. Que o Senhor possa suprir todas as nossas necessidades segundo a sua vontade. Assim nós oramos, gratos e alegres com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos continuar adorando o Senhor e vamos adorar agora com os nossos dízimos e nossas ofertas. Pela manhã eu lancei aqui um desafio para a igreja. Você tem aí o envelope laranja, irmãos. Nós precisamos comprar 2 aparelhos de ar-condicionado para as salas aqui. Um para a sala dos adolescentes e outra para a sala do discipulado. Calor, está muito quente e nós não temos como agora fazer esse investimento. Nós vamos contar com a ajuda dos irmãos numa contribuição. Se você quer contribuir para a compra desse ar-condicionado, coloque no envelope laranja e nós vamos entender que o que você está destinando no envelope laranja é para a compra desses ar-condicionado. Você em casa também pode fazer isso através do Pix ou nos procurando. Nós queremos dar melhores condições. Não dá para os adolescentes ficar numa sala muito quente. Hoje, para escapar do calor, eu fiquei na quadra de esporte, ali menos quente, né? Mas a gente precisa dar condições para que as pessoas possam aprender mais do Senhor. Vamos então fazer esse momento de dízimos e oferta com alegria. Você pode sair aqui no centro do templo, colocar no gasofilácio e sair pela lateral. Aproveite esse momento e fale com os nossos visitantes. Dê um abraço no irmão que você não viu a semana toda e até aquele que você viu ontem também e viu de manhã. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar
nós agradecemos, Deus, por mais um dia de vida, Pai. Muito obrigada pela vida de cada um aqui que ofertou, Senhor Jesus. Continua suprindo todas as necessidades de cada um que está aqui presente, Pai. Que o Senhor esteja conosco em todos os dias e continue nos sustentando, Pai, e ajudando também, Pai, para que a Nibis consiga, Deus, adquirir recursos para todos os planos e projetos que nós temos colocado, Senhor Jesus, em Tua presença e em Teus pés, Senhor Jesus. Que o Senhor venha verificar tudo aquilo que nós temos planejado para a honra e glória do Teu nome, Pai, e continue com cada um de nós. É o que nós pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Se tu olhares, Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, da
Obrigado, Pai. Obrigado por dar a oportunidade da gente estar aqui, Pai, louvando e agradecendo o seu santo nome, Pai. Que o Senhor possa ter recebido, que o nosso louvor tenha tido um cheiro agradável a Ti, meu Pai. Pai, como cantamos aqui, Senhor, que o Senhor possa nos dar um novo coração, Pai, um coração igual ao Teu, Pai. Pai, falando em coração, que o Senhor possa abrir os nossos corações nessa noite, Pai, para que a palavra do Senhor venha adentrar e como em terra fértil, Pai, frutificar, Pai. Assim eu oro e agradeço em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar, irmãos. Pela manhã nós estivemos estudando um pouco a respeito do rei Ezequias e tudo o que ele fez para o povo e conquistou, e como Deus abençoou aquele rei, porque aquele rei era um rei obediente, é o que nós acabamos de cantar aqui. Queremos um coração obediente a Deus, um coração que, enfim, aceita aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero pedir à igreja então que abra suas Bíblias. Pela manhã nós lemos o segundo livro de Crônicas e agora à noite nós vamos continuar com a mesma história. Essa história era contada tanto no segundo livro de Reis, também no segundo livro de Crônicas, mas hoje à noite nós vamos continuar falando do rei Ezequias, mas vamos falar a partir do segundo livro de Reis, no capítulo 20. No capítulo 20, segundo livro de Reis, capítulo 20, vamos ler a partir do verso 1. Pela manhã, como eu disse, a gente leu essa mesma história. Eu vou repetir parte dela, porque faz parte aí da história do rei Ezequias. O 19º a governar o reino de Judá. Então, deixe sua Bíblia aqui aberta. Antes de a gente fazer a leitura, nós temos um aviso. Eu quero chamar João aqui para dar um aviso. A paz, igreja. No dia 25 de março, ou seja, no próximo sábado, a juventude vai ter outro de seus encontros, né? Mais um, que é de 15 em 15. Entretanto, esse vai ser diferente dos demais, porque ele vai ser um piquenique no Parque dos Ventos. Então a gente vai se encontrar aqui na igreja às 3 para chegar até lá e fazer o piquenique, onde cada um leva um pratinho e a gente vai ter esse momento de confraternização, de leitura da Bíblia, entre outros. E a gente está contando com a participação de vocês. Qualquer um pode vir e a gente aceita convidados, traga outras pessoas. E, a pedido de outros membros da comissão, eu tenho que dizer que vai ser um arraso. Eu já estava me convidando, que bom. Esse piquenique, eu estava mais para aquele urso da floresta, o Catatal e o Zé Colmeia. Eu ia roubar a cesta de alguém, mas agora já que eu estou convidado, então eu vou como convidado. Muito bem. Pela manhã, e como eu disse, nós fizemos então a leitura para saber como foi o reinado do rei Ezequias. Ele que era o filho de o rei Acás, e o rei Acás até então teve um governo completamente que desagradou a Deus, um governo desastroso. Todas as vezes, irmãos, que nós desobedecemos a Deus, Deus pesa a mão sobre nós. Há alguém que diga, não, mas nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor. É verdade que Ele é um Deus de amor. É verdade, Ele nos ama, e nos ama a ponto de ter enviado o seu Filho amado, o seu único Filho, para morrer por nós. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não há como a gente pensar diferente. Mas, entretanto, todas as vezes em que um filho, né, para aqueles que são pais, avós, como eu sou, sabe que os pais precisam, é necessário fazer, então, a boa educação. E, às vezes, a boa educação é colocar de castigo, né? Depende do nível ali da exortação que você vai fazer. Às vezes, você chama atenção. Às vezes, você dá só um aviso, se você quiser fazer uma escala progressiva do uso da força, por assim dizer, né? Então, você vai pelo verbal, você avisa, olha, não faça isso, olha, você vai se dar mal, não faça mais. Quem sabe, num segundo momento, você precisa engrossar um pouco mais. Olha, eu já lhe disse, a gente já conversou sobre isso. Você vai acabar pagando um preço caríssimo pela tua desobediência. Quem sabe, uma outra vez, você vai ter que falar um pouco mais pesado. Quem sabe, aplicar uma sanção. Quem sabe, um castigo. Eu estou falando também a depender da faixa etária dessa criança, né?
Com um bebezinho não adianta falar, né, irmãos? É tirar do lugar, deixar ali. Então não adianta falar com um bebezinho que está aprendendo a andar e querer conversar, ter um diálogo com ele. Então é tomar o controle remoto da mão, é não deixar colocar o dedinho na tomada. Você vai ter que fazer isso contra a vontade da criança. Talvez ela até chore, esperneie, mas é para o bem dela. Então eu estou falando do ponto de vista humano, naturalmente, da criação. A depender da faixa etária, você vai agir de um jeito. E quando essa pessoa já estiver em fase, vamos dizer assim, de compreender as coisas, você também tem que fazer esse uso progressivo. Você não vai logo, né, para o nível máximo, chegando, beirando a violência. Dá para conversar antes, dá para trazer essa pessoa à razão, à consciência, dá. E você vai fazendo isso de maneira progressiva. Se a pessoa não se corrige, você tem que aumentar o grau, né? Vai aí de uma punição, vai aí de um castigo, até o uso da vara. Olha, eu corro um risco seríssimo de estar falando isso no microfone, né? Porque quem nos assiste, não pode. Não estou falando de espancamento, não. Mas a Bíblia orienta isso aqui. E é uma metodologia que a gente aprende com Deus, o nosso Pai, o Pai de todos. Como é que é feita então a repreensão? Através da sua palavra. Na sua palavra é que nós aprendemos o que devemos e o que não devemos fazer. O Senhor já gravou no nosso coração, irmãos, mesmo que ninguém nunca tenha nos dito o que é certo ou errado, o ser humano tem um senso aí do que é certo e do que é errado, né? E o ser humano também sabe quando faz errado, né? Não adianta dizer, eu não sabia que não podia. No fundo sabia, né? Nós estamos inseridos num contexto de sociedade ou de micro-sociedade. No caso das crianças, aqui na salinha onde ficam nossas crianças, é uma micro-sociedade. As crianças sabem o que deve e o que não deve fazer. Gilza, minha esposa, sempre fala aí do comportamento dessas crianças. Quando vem um visitante, você percebe a diferença daqueles que já são os nossos alunos e daqueles que é um visitante. Mas se esse visitante vem 1, 2, 3 vezes, na terceira vez, ele já se enquadra, ele já vai se adequando aos costumes da salinha. Eu nunca esqueço que Gilza dizendo que uma certa vez ela ia fazer um exercício e disse para as crianças, olha, não vai dar mais tempo, vamos finalizar por aqui. E uma das crianças disse, não, dá tempo ainda, não está tocando a última música do louvor. Ou seja, as crianças de lá sabem que quando eu termino a mensagem, a gente faz o último louvor. E ela disse, não, ainda dá tempo, que não acabou ainda. O pastor terminou a pregação, mas ainda falta um louvor. Olha como é que ela sabe da rotina. Então, vive numa micro-sociedade e elas vão aprendendo. Mesmo que ninguém tenha escrito as regras, o que pode e o que não pode, todo mundo sabe. Não é que eu quero dizer com isso, chegar com isso. Dizer que nós, irmãos, devemos entender o que nós devemos e o que não devemos fazer. Devemos compreender isso e, de fato, obedecer. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes a gente sabe que não é para fazer, mas a gente faz. A gente faz. Vou dar um exemplo bem simples assim. Vou ter que confessar pecado, né? Chega no mercado, em qualquer mercado tem as vagas para idosos, deficientes, né? Tem as vagas reservadas. Por exemplo, no Ferreira Costa, essa semana, eu cometi esse pecado. Atrasado, com pressa para atender uma pessoa aqui, faltou uma canaleta, uma só. E aí eu saio daqui para comprar aquela canaleta, o estacionamento lotado, e aí eu vejo assim umas 50 vagas para deficientes. Irmãos, eu sei que não pode parar, irmão. Mas eu pensei comigo, uma canaleta tão rápido. É pegar e voltar. Tá entendendo? Quando a gente sabe que não é para fazer, mas faz. Tinha 1 milhão de vagas. Mas aquela lá perto era rápido. Então, às vezes, a gente comete esses pequenos pecados e deslizes. Pecado falha com a sociedade, falha com os parentes, os amigos. A gente sabe que não é para falar coisa que não deve falar, mas a gente fala mesmo assim. E a gente se esconde atrás daquela situação, dizendo, não, é verdade, eu só falo a verdade, doa quem doer. Mas, meus irmãos, será que era para falar mesmo? A gente conhece os limites e de vez em quando a gente ultrapassa. De manhã, então, falando a respeito desse rei, esse rei quando assume o poder, quando ele chega ao poder, de manhã nós lemos então, como eu disse, no segundo livro de Crônicas, a partir do verso
do capítulo 29. Eu vou só lembrar para que vocês tenham uma noção de contexto. Então aqui, Ezequias tinha 25 anos quando Acas, seu pai, morreu, e ele assume então o reino de Judá. Vamos entender, Judá fica no extremo sul, olhando o mapa de Israel, fica no sul. Acima, depois de Judá, nós temos a região ali de Samaria, da qual era a capital do reino de Israel. Tá? 2 tribos abaixo, 10 tribos acima. Ao extremo norte é a tribo, então, o reino de Israel, abaixo o reino de Judá. Tá certo? A tribo de Judá concentra no sul. Por coincidência, fica no deserto da Judéia. Aí você vai fazer a ligação aí na sua mente para sempre lembrar que Israel pertence à tribo de Judá. Muito bem. Os reinos então já estavam separados. Havia então um rei de Israel e um rei de Judá. Com 25 anos, Ezequias assume o trono, o governo de Judá, um lugar completamente devastado pelo pecado. Todos ali cometiam o pecado, inclusive de adoração a outros deuses. Eles adoravam muitos outros deuses, o templo estava fechado e era um momento tenebroso da história. E Acas, então, Ezequias assume o trono de Acas, o seu pai, e a sua primeiro ato foi, então, reabrir o templo, foi convocar os sacerdotes, os levitas em praça pública e deu a ordem. Os levitas e os profetas e os sacerdotes devem se purificar. E depois de se purificarem, eles teriam que purificar o templo e os seus utensílios. E depois retirar de dentro do templo qualquer utensílio ou qualquer outra coisa que não fazia parte da adoração ao verdadeiro Deus. E foi uma verdadeira mudança, né? Os levitas, os sacerdotes tiveram que examinar seu próprio coração, purificando-se, e aí fizeram uma verdadeira limpeza. O texto diz que eles levaram 16 dias para fazer toda essa limpeza, purificação, né? Não apenas do lavar com água e vassoura, mas a purificação ali dos utensílios, dos móveis, do chão, para aquele lugar então ficasse novamente habitado. E depois disso, irmãos, ele saiu pelas cidades, pelo seu reino, derrubando os postes de outros deuses, derrubando ali os templos pagãos. Ele fez uma verdadeira reforma. E mais do que isso, Ezequias então fez algo super interessante. Ele derruba e ele acaba então com aquela serpente de bronze que Moisés fez, que está registrado lá em Números capítulo 21. Lembra-se que o povo estava morrendo no deserto, desobedecendo a Deus, e Deus então pede para Moisés que ele então confeccione uma serpente de bronze, e todos que olhassem para essa serpente então seriam salvos. Até então, essa serpente estava no reino do sul, em Judá, e aquele povo adorava tantos outros deuses, inclusive aquela serpente, que tinha um propósito lá na época de Moisés. Então ele começa a purificar o templo, ele começa a fazer com que o povo se purificasse, ele reabre o templo, e ele destrói todos os templos pagãos, e ele destrói inclusive essa serpente. Vamos parar de idolatria, vamos parar de desviar o verdadeiro adoração a Deus. E ele começa então a restabelecer a festa da Páscoa, ele forma ali uma escala de sacerdotes no templo, ele cria uma rotina no templo, ele restabelece. E depois de fazer tudo isso, ele novamente reúne o pessoal no templo, ou no pátio, toda a população ali do reino de Judá, e ele então ali faz uma oração, e eles então renovam a sua aliança com Deus, prometendo agora que seriam fiéis a Deus, pedindo misericórdia ao Senhor. Nós finalizamos então, basicamente pela manhã, dizendo dessa purificação. Mas o rei Ezequias, ele fez muito mais do que isso. Depois que ele fez toda essa purificação, essa renovação de aliança com Deus, ele foi ameaçado pelo rei, o rei da Síria. O rei da Síria
já havia conquistado todo o reino do norte e agora se aproxima do sul. Pela manhã eu fiz a igreja lembrar, e eu quero mais uma vez frisar isso, que o povo de Deus, tanto de Judá e de Israel, eles foram para o cativeiro. O povo do sul foi para o cativeiro babilônico do sul, e o povo do norte foi para o cativeiro assírio. Então, 2 cativeiros na história do povo. Seraquenibe, o rei da Síria, ele já tinha conquistado, irmãos, todas as grandes cidades das tribos do norte. E ele agora, olhando, dizendo, já conquistei tudo, agora só me resta ir para onde? Jerusalém, para a tribo e o governo de Judá. E ele parte para lá. Acontece que Ezequias ficou sabendo disso. Ele tentou fazer uma negociação com esse rei. O rei disse, não, eu não vou negociar com vocês. Eu já conquistei todas as terras do norte, eu vou para cima de vocês, eu quero tomar todo o poder. E Ezequias então pede ajuda, pede conselho para os seus oficiais, pede conselho inclusive para o profeta Isaías. E ele ali então recebe da parte de Deus a orientação de como fazer para sobreviver. Deus deu a ele a inteligência e ele fez ali um desvio de uma fonte de água. De manhã eu mostrei o vídeo, as imagens, eu quero mostrar de novo. João, coloca para mim, por favor. Tá pronto? Não. Vamos ver algumas imagens. O que fez o rei Ezequias? Quando Davi estabeleceu o seu reino, portanto, ele fez uma muralha em volta da cidade, que até hoje chama-se Cidade de Davi. A cidade era pequena. Davi morre, assume Salomão. Salomão expande essa cidade e por isso expande também a largura dos muros, né? O reino de Davi era pequeno, Salomão estende. Quando Ezequias vem, ele também estende. Mas existe até hoje uma fonte, aliás, a única fonte de água potável em Jerusalém. A única fonte potável. Só que ela fica para fora dos muros. Então, o que pensou o rei Ezequias? Quando as tropas assírias cercarem a cidade, eles vão tomar da água e a gente vai ficar sem água. Começaram então a fazer reserva de comida e a ordem do rei é: vamos expandir o muro, vamos jogar esse muro que está aqui lá, vamos cercar essa fonte de água, vamos fazer uma fortificação. E mais do que isso, nós vamos... Apaga a luz, João, para mim, só essa aqui E Ezequias disse, olha, nós vamos fazer o muro e vamos fazer com que essa fonte desapareça. O inimigo não vai ver essa fonte, nós vamos enterrar ela, vamos fazer subterrâneo. Então aqui seriam os muros, vamos dizer assim, tradicionais do rei Salomão. Ezequias faz isso aqui, ó. Ele cria aqui nessa fonte uma fortificação e cria essas muralhas. Então qualquer exército que vai sitiar a cidade, ele vai ficar por aqui, ó. E ele cava, literalmente, ele aproveita um túnel já existente, há 1000 anos antes de Cristo. Davi consegue conquistar Jerusalém. Jerusalém era dominada e governada pelos jebuseus. Essa é uma história que eu ainda vou contar para vocês, em detalhes. Então, o rei conhecia essa história. Ele está agora há 700 anos. Davi fez isso há 1000 anos, ou seja, ele está muito mais próximo de nós, por assim dizer. Então ele sabia que tinha boa parte do túnel. O que ele fez? Ele usou parte do túnel, cavou e fez um túnel paralelo. E ele colocou a água num tanque chamado tanque de Siloé. Fez uma grande reserva de água. De maneira que quando o inimigo chega aqui, ele não tinha água e o pessoal que estava dentro dessa fortificação tinha comida e tinha água. Alguns historiadores dizem que esse exército da Síria ficou cerca de 1 ano ali na porta, tentando, forçando, mandando mensagem, fazendo pressão, e eles ali resistindo. Passe mais uma foto, João. Então aqui é a profundidade, mais ou menos 500, mais ou menos não, exatamente 580 metros é a distância da fonte de Guinom até o tanque ou a piscina de Siloé. Irmãos, 580 metros, vamos lá, são quase 6 quadras, ou 6 quarteirões. Uma coisa é você andar a pé. Agora imagina picareta batendo na pedra. Então, aqui é a parte alta da cidade, aqui é a parte baixa.
Então eles cavaram num nível em que a água corre. Essa fonte, desde o dia que Ezequias desvia ela, já se passou 2.700 anos. Desde o dia que o rei deu a ordem para desviar essa fonte. Hoje ela não está exposta. Hoje chega lá, você não vê essa fonte mais. Se diz, ó, é nesse vale. É nesse vale. Próximo ao vale do Cedron, ali tem uma fonte do Guinom. Aonde está? Não sei se aqui, ali, ali. Eu tive em cima, na região, e a gente não consegue apontar aonde exatamente é. É ali, ó. Por quê? Porque agora já está subterrâneo. A água continua correndo, pura, limpa, extremamente gelada. Ela está lá até hoje. Essa água alimenta ou sacia a sede de Israel até hoje. É um grande feito ou não? Passa aí, João. Passe mais uma vez. Passe. Passe. Pronto. A água está aqui, ó. Você veja aqui a perfeição dessas paredes. Tem uma escada que desce. Passa mais uma. Então aqui tem uma criança, ó. A água está coberta até os pezinhos deles. E aqui já um pouco mais, onde represa, né? Provavelmente o fluxo da água dá uma represa. Então, é muita água? Não. Na verdade, não é. Só que é uma água contínua e confiável. Bom, tem 2.700 anos. Talvez você tenha lá um poço, num sítio, numa fazenda. Ah, esse poço dá muita água. Durou 2.700 anos. Essa água corre até hoje e não se sabe quantos mais anos nós vamos para o céu e essa água vai ficar continuando até hoje escorrendo aí. Passe mais uma. Então, ó, essas são as canaletas. O nível da água dá mais ou menos aqui uns 25 centímetros de altura nesse canal de água. Então, essa foto eu tirei lá. Passe mais uma. Então, aqui é a piscina de Siloé. A água, provavelmente, na época, vinha até essa margem, uns 3, 4 metros de profundidade. Era uma grande piscina. A água escorrendo por esse canal. Hoje foi desviado, né? Para que esgotaram essa água, porque estão escavando o outro lado da piscina de Siloé. Ok. Acabou, né? Ah, tem mais uma. Tá aqui as escadarias, né? Então esse barranco vai ser retirado e essa piscina ela vai ser estendida. Na verdade, ela já existe, né? Esse local estava impedido porque era uma propriedade particular e agora Israel comprou esse terreno. A justiça já deu autorização para os arqueólogos, então, escavarem. As máquinas, os tratores estão do outro lado. Então, essa piscina que começa aqui, ó, essa laje, ela vai embora até lá. Então, é muita água que a cidade recebia. Toda a cidade plantava, comia, o gado tomava água. E o exército assírio, que cercou e sitiou a cidade, não pôde fazer absolutamente nada. Então, são esses feitos do rei Ezequias. E ele era um homem muito bem sucedido, por quê? Qual é o segredo? Ele fazia aquilo que agradava o Senhor. Ele fazia aquilo que Deus mandava. Eu vou ler um pouquinho, irmãos. Vocês estão no segundo livro de Reis, não é isso? Vocês estão em que capítulo que eu já esqueci? No 20. Volta para o 18 um pouquinho, para a gente ler o início dessa história. Capítulo 18, daqui a pouco nós vamos para o 20. No 18 diz assim, a partir do verso 1. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel. Lembre-se, o texto está começando que no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, rei do norte. No terceiro ano do rei do norte, Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá. Vocês estão entendendo a história? No terceiro ano que o rei Oséias era rei lá de cima, o rei Ezequias assume o reino do sul. Ele está fazendo um paralelo, o texto está fazendo essa questão de mostrar que é no terceiro ano de governo do reino do norte é que o rei do sul assume. Quem era Ezequias? Ele era filho de Acás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade e ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor.
ele destruiu os lugares pagãos de adoração e quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Acera. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamado de Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra a ela. Então até aqui nós já vimos, é o texto dizendo o que o rei Ezequias fez. Ele era um homem comprometido com a obra do Senhor. Ele restabeleceu o culto, ele restabeleceu a doutrina, a verdadeira adoração. E é interessante, irmãos, que no início do governo ele então restabelece, ele limpa não apenas o templo, ele limpa todas as cidades. E quando ele achou que estava bom, lá vem o rei da Síria cercando a cidade. E aí ele teve que convocar de novo o exército, de novo o povo. Ele consultou e orou a Deus, Deus deu essa visão a ele. E ele então constrói esse túnel. Volto a te dizer, havia um túnel, inicialmente do qual Davi utilizou. Ele usou metade desse túnel e começou a cavar na pedra, picareta. A história vai dizer que dois grupos, um veio de baixo, um veio de cima, abrindo o buraco, e eles ouviam as batidas da picareta para se guiar, estamos no caminho certo. Dado momento, picareta com picareta, eles se encontraram e a água fluiu. Então ele fez grandes obras e Deus abençoava ele em todas as obras. Por quê? Porque ele obedecia a Deus. Ele obedecia a Deus. Em relação ainda ao cerco, irmãos, o exército assírio ficou ali e quase que todos os dias vinha um representante, vinha um porta-voz e dizia e gritava acima dos muros: olha, não creiam, não aceitem o que o rei Ezequias está falando, vocês serão dominados. É como se ele falasse: olha, se entreguem, não adianta lutar, porque o rei da Síria, ele já conquistou todo o norte. Vocês acham que o Deus de vocês vai salvar vocês? Irmãos, todos os dias eles afrontavam aquele povo, afrontavam o Deus de Jerusalém, o Deus vivo. E é claro que o rei Ezequias ora ao Senhor. E olha o que aconteceu com o exército dos assírios. Ainda no capítulo 19, vamos ler a partir do verso 32. Então ele pede, ele ora e pede orientação ao profeta Isaías. Capítulo 19, verso 32 diz assim: Isaías continuou: portanto, o Senhor Deus diz o seguinte a respeito do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade e não atirará não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. Verso 33. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nessa cidade. Eu defenderei, protegerei essa cidade por causa da minha honra, por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu sou o Senhor, falei. Assim diz a minha versão, a NLTH. Então o Senhor aqui faz uma promessa para o rei Ezequias. Diz: olha, fique tranquilo. Essa promessa veio através do profeta Isaías. Por que Deus, então, atende as orações? Por causa da sua fidelidade. Irmãos, eu tenho dito assim: Deus ouve minhas orações? Sim. Deus ouve a oração do ímpio? Deus ouve a oração do assassino, do traficante, do bandido, do pecador? Sim, ele não é surdo. Ele ouve todas as orações. Absolutamente todas as orações. Seja ela verbal, seja ela espiritual, seja ela no sentimento de dor, tudo chega a Deus. Então não é que Deus não ouve, Deus ouve. Agora a pergunta é: qual é a oração que Deus atende e Deus responde? Olha, irmão, Deus responde a oração do fiel, do homem e da mulher fiel, do povo fiel, da igreja fiel. É bem verdade, irmãos, que Ele é soberano. Toda vez que nós pedimos alguma coisa a Deus, existe um jargão que se diz, ensina por aí,
que Deus sempre tem 3 respostas para nós. Alguém lembra? Sim, não, e a pior delas, espere. Ah, ninguém aguenta esperar. A gente quer orar e quer que Deus responda, né? Então, a esse rei e a esse povo que fez de tudo para restabelecer, que se humilharam, que oraram, que se arrependeram e que pediram perdão, a esse reino, a esse povo fiel, Deus ouve as orações. Através do profeta, Deus diz, olha, não se preocupe. A respeito desse rei, ele jamais vai entrar, nenhuma flecha vai ser disparada, ninguém vai criar rampa de ataque para passar por cima dos muros. Esse rei, pelo mesmo caminho que veio, ele vai voltar. Só faltou falar, vai voltar com o rabo entre as pernas, né? Isso é fala minha. Ele só faltou falar isso, fique tranquilo, não vai acontecer nada. Eu protegi, vou proteger por honra do meu servo Davi e por mim mesmo. Pode ficar tranquilo, Ezequias. Olha que maravilha você orar, pedindo aí, quem sabe, a solução de um problema e o Senhor rapidamente responde. Então fica aqui já o primeiro aprendizado. Às vezes nós não recebemos a resposta, porque a nossa oração, irmãos, embora suba, né, a gente diz que a oração não sobe, sobe. Mas Deus olha e diz, olha, você não está em condições. É como se Deus falasse conosco, conserte primeiro a sua vida. Pare de errar, pare de fazer coisas erradas, para de pedir coisa para mim. É como um filho. Não, um filho não, vamos dar outro exemplo aqui, como um funcionário que chega atrasado, que coloca atestado, que é lerdo para fazer, que faz corpo mole para fazer, e quer aumento. Patrão, quero um aumento. Aumento do quê? Se tu me dá trabalho. Eu só não posso despedir você porque eu não tenho dinheiro para pagar a sua rescisão. Mas minha vontade é mandar você embora. Às vezes acontece isso, né? E o peão quer aumento. Precisa fazer tal coisa, algum voluntário. Ele finge que não ouviu. Olha, nós vamos ter que, infelizmente, ficar aí 10 minutos depois para poder... O caminhão não chegou, atrasou, nós vamos ter que ficar esperando o fornecedor. Alguém pode ficar um pouquinho... Ah, não, eu tenho um compromisso, não posso ficar não. Sabe aquele cara que nunca faz? E ainda quer aumento? É a gente querendo a bênção. Senhor! Até chora. Todo mundo está sendo abençoado, menos eu. Pois é. Às vezes nós temos que olhar para o nosso coração, para nossas atitudes e pensar, por que o Senhor não está me atendendo? Eu não estou dizendo, irmãos, preste bem atenção. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa exata. Deus não me ouve porque eu estou empregado. Não. Lembre-se, Deus pode mandar você aguardar. Porque a depender do que você está orando, do que você está pedindo, às vezes você quer, mas Deus diz, não, eu não vou te dar meu filho, eu não vou te dar minha filha, porque o que você está pedindo vai ser pior para você. Hã? Então não adianta. Cadê a Larinha? Larinha hoje fez aniversário, né? Tá ali na salinha, né? Larinha fez aniversário. Quantos anos, Abraão? 8 anos. Se ela te pedir um carro... Não, vamos imaginar que você tenha dinheiro para comprar. Abraão é rico. Mesmo sendo rico, você compraria para ela um carro? Por que não, Abraão? Ela não merece, Abraão? Até pode merecer. Quem é um avô que não ama seu netinho? Tá aqui um vô babão. Um vô babão. Andei com a minha netinha. Aliás, por falar em babão, ela me babou todo, né? Porque tem 6 meses, tá coçando o dentinho e me mordia. E eu me deliciei com aquilo. Eu não queria que o tempo passasse com aquela pequenininha na minha mão. Tá aqui a outra avó babona. Todo avô e avó é assim. Então, por mais que a gente ame os nossos filhos e netos, minha filha, meu pai para mim não dava nada. Agora para a neta quer dar um mundo normal. É assim mesmo, né? Porque avô é ser pai 2 vezes, né? Por mais que Deus nos ame e ama muito, o amor dele é incondicional. Tem oração, tem pedido que a gente faz que ele vai dizer, não vou dar não, minha filha. Isso vai ser pior para você, vai ser ruim para você. Então veja, a gente tem que ter essa consciência. Mas vamos imaginar que a tua oração é legítima. É um problema grave, seja uma doença, por exemplo. Então Deus pode sim te ouvir. E ele pode mandar aguardar. Lembre-se que quando o cego do tanque de Siloé estava lá sem enxergar, os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Ele? Quem sabe seus parentes?
E o Jesus disse: não, nem ele pecou e nem seus parentes pecaram. Ele está assim doente para que a glória de Deus se manifeste. Então, irmãos, nós não vamos entender Deus. O dia que tiver algum pastor, algum teólogo, o dia que tiver alguém nessa face da terra que diz: eu entendi Deus, de duas uma, ou ele está completamente errado, ou esse Deus que ele entendeu não é o Deus verdadeiro. O nosso Deus é infinito se comparado à nossa pequenez. Nós somos microscópicos perto deles. Nós somos nano, não é nem mini. Nós não somos nada perto do nosso Deus. Como é que uma mente tão vai entender a mente de Deus? Então, cabe a nós fazer nossas orações, cabe a nós fazer nossas petições, orações sinceras, coerentes, né, irmãos? Então, tem gente orando até para que Deus castigue o irmão que fez mal para ele. Pô, não dá, né, irmãos? Orar para que Deus castigue o irmão que brigou com você, não dá, né? Pastor, é errado orar para conseguir emprego? Não, claro que não, é seu sustento. É errado, como eu fazia antigamente, né? Quando eu era criança, para passar de ano? Não, tem que estudar, né, meu filho? Mas ore, faz bem. Então nós apresentamos ao Senhor as nossas petições. E Ele, que é maravilhoso em graça, vai julgar as nossas petições. E o rei Ezequias era esse homem que antes de fazer qualquer coisa apresentava ao Senhor as suas orações, as suas petições em orações. Ele buscava o Senhor, ele era sincero de coração. E é por isso que o nome dele hoje é tido como um dos melhores reis. Lembrando que Ezequias era filho de Davi, da linhagem de Davi. E ele fez coisas boas, ele agradou. Ele fez, segundo o texto, no capítulo 18 nós lemos, ele fez conforme o seu antecessor Davi. Ou seja, Davi é o homem, ou foi o homem segundo o coração de Deus. E Ezequias foi um homem que andou segundo essa linha. Deus atende, irmãos, quando nós nos esforçamos. Eu não estou dizendo quando a gente consegue, porque às vezes a gente tenta fazer, mas não consegue. É como uma criança que tenta andar e cai, mas você vê o esforço dela. É como uma criança que está tentando, aprendendo a falar e tenta falar uma frase ou uma palavra e erra. Os pais normalmente acham muita graça, né? Mas você vê o esforço dessa criança ao tentar pronunciar alguma coisa. Deus olha para nós assim, com tanta misericórdia, com tanta compaixão, e Ele vê o seu esforço. Mas também, irmão, por outro lado, Ele vê a nossa falsidade. Talvez a gente disfarce bem para nosso pai, para nossa mãe, a gente disfarça bem para o nosso pastor, para a nossa comunidade, enfim, para aquelas pessoas que me rodeiam. Talvez eu faça uma cena tão perfeita que eu poderia ser um ator aí de Hollywood. E choro, e me descabelo, e digo coisas, mas a gente não consegue enganar a Deus. Isso é maravilhoso e horrível ao mesmo tempo. Por quê, irmãos? Porque ninguém pode enganar a Deus. E Ezequias era um homem que se entregava ao Senhor. Ele fazia tudo que era certo, ele se esforçava, ele buscava o profeta conforme era a vontade de Deus. E o Senhor falava através do profeta, e ele obedecia o profeta. Por que eu estou dizendo do profeta Isaías, irmãos? Porque naquela época eles não tinham essa Bíblia, que hoje você tem toda a liberdade de abrir, ler e entender a vontade de Deus. Então ele tinha que buscar a Deus em oração, e a resposta de Deus vinha pela boca do profeta. Olha a vantagem que nós temos em relação àqueles homens do passado. Hoje nós temos total liberdade a esse texto. Eu quero dizer a vocês que no mesmo instante em que o rei assume o trono, em que ele faz as reformas doutrinárias, em que ele implanta então de novo o sacerdote, os levitas, em que ele destrói os templos pagãos, em que o rei da Síria cerca ali, e ele fica com quase um ano. Simultaneamente a isso, ele enfrentava também uma outra luta. Sim, ele tinha um problema de saúde. Vamos ler a partir do capítulo 20, a partir do verso 1. Diz assim o texto: por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Em algumas versões diz uma doença para a morte, ou uma doença fatal. Por esse tempo, o que o texto quer dizer? Por esse tempo, ou
ao mesmo tempo em que ele enfrentava o rei da Síria, ao mesmo tempo que ele governava, ao mesmo tempo que ele se esforçava de todo o seu coração, ele também enfrentava uma doença. Você pensa que é só a vitória? Tem uma música que diz que é só a vitória, né? Mas não é só a vitória. A vida do crente é difícil, tem dificuldades. Nesse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus disse: põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Em outras palavras, arrume a sua casa, você vai morrer. Como é que você receberia essa notícia, irmãos? Como que você receberia essa notícia? Apronte-se, você vai morrer. Verso 2. Então Ezequias virou o rosto para a parede e reclamou, e murmurou, e disse: isso não é justo, e disse: eu não aceito. Foi isso que ele disse? Como é que está na sua Bíblia aí? É assim que nós fazemos quando vem uma notícia bombástica. É assim quando você é pego de surpresa com uma coisa terrível. Veja, ele já estava cansado, ele estava se esforçando, ele estava dando o máximo, doente. Você acha que ele não estava orando enquanto ele mandava cavar a água, enquanto ele combatia e resistia o ataque dos assírios? Você acha que ele não estava doente? Você acha que ele não orava ao Senhor? Sabe qual foi a resposta dessa oração? Não, não quero te curar, você vai morrer. O que cada um de nós aqui se coloca no lugar? Provavelmente muitos diriam: eu não aceito, eu sou filho do rei, eu não aceito isso. Muitos iriam simplesmente entrar em pânico. O Senhor disse: põe a sua casa em ordem, põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Por quê? Porque ele estava orando antes, porque ele estava clamando antes. Essa resposta, porque você não vai sarar, é porque é a resposta de oração de Ezequias. E olha que Ezequias era um homem de oração, era um homem que temia o Senhor e obedecia o Senhor. Aos nossos olhos, isso não parece ser justo. Depois de tanto trabalho, tem gente que diz: poxa, mas eu trabalho tanto lá na igreja, e eu faço missões, eu canto, eu toco, eu ensino, eu faço tantas coisas, não é possível que eu trabalho tanto na casa do Senhor e ainda assim passo essas lutas. Seja muito bem-vindo à realidade deste mundo. O rei Ezequias se esforçou, era um homem justo e enfrentava uma doença. E ele orava muito. Olha que esse homem tinha moral para orar e o Senhor ouvir, como ouviu por diversas vezes. Ele orou a respeito do rei Seraquinibe. Ele reclamou com Deus: Senhor, me ajude, esse rei vai invadir aqui. E o Senhor disse para ele: não, através de Isaías, diz o Senhor, ele não vai entrar, ele não vai disparar nenhuma flecha, ele não vai construir nenhuma rampa, nada vai acontecer. Ezequias, é eu que estou te cuidando. Ufa, Senhor, obrigado por responder a minha oração, me sinto protegido. Olha que coisa boa. Quem sabe nas suas orações ele diz: Senhor, e a minha doença? Que eles não vão invadir aqui, mas eu ainda estou doente. Enquanto isso, vem o profeta Isaías e dá essa notícia para ele. Assim diz o Senhor: põe a sua casa em ordem, põe a sua vida em ordem, que você não vai sarar. O Senhor não quer te curar. Não quer curar. Você vai morrer. Se apronte. Quem é que pode se aprontar para a morte, irmãos? Embora todos os crentes, com a certeza que vai para o céu, ainda assim, a gente não quer morrer. Dá para ficar um pouquinho mais? Né? Que nem os nossos filhos dizem: mas meia hora, só meia hora. Já vou, já estou indo. E nunca vai, né? E ele então virou o rosto para a parede. Por que ele virou o rosto para a parede, irmãos? Porque provavelmente ele estava num lugar, numa audiência, quem sabe tinha mais pessoas, seus súditos, os seus generais, a sua liderança estava ali. E ele recebe aquela notícia. É claro que ele chorou. É claro que o seu semblante caiu. Ele vira para a parede. Ele diz: não quero que as pessoas me vejam triste. E foi orar. Esse virar para a parede
também pode representar que ele virou para suas riquezas, ele diz, eu não quero mais saber das minhas conquistas, eu não quero saber o que eu já fiz para Deus, eu agora quero ficar com Deus. É isso que nós devemos fazer, irmãos, quando nós recebemos uma notícia terrível, quando nós estamos passando por uma situação terrível. É isso que nós devemos fazer. Não é reclamar, não é murmurar, não é colocar Deus na parede. É dizer, Senhor, miserável homem que sou, Senhor, tem misericórdia de mim. É o que fez Jó. Senhor, eu vim nu para esse mundo. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu posso fazer o que quiser comigo. Quem sou eu? Tem uma frase que eu aprendi esse dia atrás. Quem é você na fila do pão, pastor Marcos? Hã? Quem sou eu na fila do pão? Para tentar dizer, Senhor, não pode fazer isso comigo não, porque eu sou o rei. Sou nada. O Senhor pode fazer todas as coisas. Ele orou o Senhor. Olha a oração dele aqui. Verso 3. O Senhor Deus lembra que eu tenho servido com fidelidade e com todo o coração e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E ele chorou amargamente. Ele disse, Senhor, eu sempre te obedeci. Talvez essa oração você interprete e diz, não, mas ele está dizendo para o Senhor que cumpriu. Sim, ele está dizendo, Senhor, lembra de mim. Se eu soubesse que ia morrer, se você soubesse que hoje seria sua última noite, se você soubesse que assim que terminasse esse culto, assim que o grupo de louvor tocasse a última música, você não sairia para aquela porta, qual seria a sua oração? O que você ia conversar com Deus? Se hoje fosse sua última noite, se você não passasse pelaquela porta mais, qual seria a sua oração? O que você falaria com Deus? O que você poderia apresentar da sua vida para Deus? Será que nós teríamos essa condição como o rei fez? Ezequias fez, Senhor, o Senhor sabe que eu ia para missões, o Senhor sabe que eu pregava, eu cuidava de criança, eu limpava a igreja, eu cuidava de bêbado, eu distribuía. Você tem isso para falar para Deus? Senhor, eu sempre fiz o que o Senhor quis que eu fizesse, eis-me aqui. Será que nós podemos fazer isso? No dia que o Senhor nos requisitar, nós vamos ter o que apresentar? O rei disse, Senhor, lembra que eu tenho sempre feito isso. Eu sempre fiz. E é interessante, irmãos, que ele estava doente. Ele podia dizer, Senhor, eu não vou fazer nada disso porque eu estou doente. Tem gente que tem uma dor de cabeça e não vem para a igreja. Nem é dor, é uma leve dor. Tem gente que está cansado e não vem para a igreja. Ezequias estava doente. Que doença é essa? Em algumas versões vão dizer que isso era um tumor. Aonde? Não se sabe. Mas era algo que estava doendo. Que tumor não é da noite para o dia que aparece. Ele vem se manifestando. E ele ia sofrendo. Dá para fazer um paralelo com Ezequias, com Paulo. Paulo diz, olha, eu não tenho por precioso coisa alguma. Paulo dizia, a minha vida não é preciosa, contanto que eu cumpra e que eu finalize o mandato das coisas que o Senhor me deu. Paulo não estava nem aí. Paulo, não vá para Jerusalém, Paulo. Ou não vai para Roma, porque vão lhe... Eu vou. Mas vão lhe matar. Eu vou. Eu não tenho medo. Eu tenho que cumprir aquilo. E Ezequias estava na mesma condição. Enquanto estava doente, ele continuava trabalhando para o Senhor. Por que nós criamos tantas dificuldades, né, irmãos? Ah, eu não vou por causa disso. A lista é gigantesca. Está doendo a ponta da unha. Não vou, não. Um dia o Senhor vai chamar cada um de nós, como chamou o rei. Mas o rei tinha coisas para apresentar. Eu sempre fiz o que o Senhor quisesse que fizesse. E chorou. Olha o verso 4. Isaías saiu do quarto, ou da área, da sala, enfim, do ambiente em que o rei estava. Mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus disse, volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo. Eu, o Senhor Deus dos seus antepassados, Davi,
Eu escutei a oração, olha que coisa linda, eu escutei as orações das suas lágrimas e eu vou curá-lo. E daqui 3 dias você irá até o templo. Olha o verso 6. E vou deixar que você viva mais 15 anos e livrarei você e essa cidade de Jerusalém do rei da Síria e defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que eu fiz ao meu servo Davi. Olha que coisa linda, que história maravilhosa. O texto não está dizendo que ele não aceitou. O texto está dizendo, Senhor, lembra-te. Lembra, Senhor, que eu sempre te obedeci. Senhor, eu quero dizer que eu estou com a consciência tranquila. Que eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Mesmo doente, eu fiz o que o Senhor me mandou. E ele chorou amargamente. Ele chorou dizendo, pronto. E o Senhor ouviu o choro. Eu não quero dizer, irmãos, que com o choro você convence Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Porque Deus conhece o nosso coração. O choro pode convencer a mim, a você, a qualquer outra, uma plateia. Mas a Deus não. Ele olha o coração e diz, eu vou curar você. E não só vou curar você, eu vou dar 15 anos a mais. Ele não pediu coisa alguma. Ele não pediu coisa alguma. Ele só apresentou aquilo que ele tinha feito ao Senhor. Senhor, eu fiz o que o Senhor me mandou. Eu sempre te obedeci. E chora, porque ser humano é ser humano. Então, nessa noite, olhando esse texto, eu fico me perguntando, se o Senhor me chamar o pastor Marcos hoje, será que eu tenho algo para apresentar ao Senhor? Será que eu posso dizer, Senhor, me leve? Ou eu deveria dizer, Senhor, dá para esperar um pouquinho mais, porque ainda não consegui terminar aquilo que o Senhor mandou fazer? Cada um de vocês, pense comigo, se coloque no meu lugar, ou no lugar do rei Ezequias. Você tem algo para apresentar ao Senhor? Você tem obedecido ao Senhor? Você tem exercido o seu chamado? Você tem se esforçado na obra do Senhor? O Senhor vai chamar cada um de nós, cada um o seu tempo. Em relação à oração, uma oração que Deus atende, aquela oração sincera. Não uma oração impositiva, não uma oração de reclamação. É apresentar ao Senhor a sua fragilidade. Senhor, está doendo aqui, Senhor. Tu sabe, foi o Senhor que me fez. Senhor, essa perna, esse joelho, essas costas, esse ombro, esse cotovelo. Senhor, está doendo, Senhor. Senhor, se não tivesse doendo, eu fazia ainda mais para o Senhor. Apresente ao Senhor essa dor. Talvez a sua dor não seja nem física. Seja aí no coração. Coração machucado, magoado, ressabiado. Talvez a sua dificuldade seja nos seus pensamentos. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Mas nessa noite o Senhor, o mesmo Senhor que falou através de o profeta Isaías, está falando através desse microfone. E você está ouvindo a voz do Senhor. Apresente ao Senhor com sinceridade os seus pedidos de orações. Se coloque na presença do Senhor com humildade. Diga, Senhor, tu bem sabes que eu preciso, mas o Senhor só vai me dar se o Senhor assim desejar. Ezequias não exigiu nada. Ezequias apenas apresentou aquilo que ele tinha feito. Senhor, eu fiz isso e isso. Estou sempre fazendo, estou à sua disposição. Abaixe sua cabeça, comece a pensar nisso. Você tem feito? Se o Senhor te chamar, você tem o que apresentar? Porque, irmãos, todos nós seremos requisitados. Todos nós seremos julgados pelos nossos atos. Ezequias apresentou aquilo que ele tinha feito, chorou e Deus ouviu o seu choro. Ele ouviu as suas lágrimas. Ele diz, eu escutei a sua oração, eu vi as suas lágrimas, eu vou curá-lo. Talvez o Senhor nessa noite, ouvindo nossas orações sinceras, Ele diga, eu estou ouvindo vocês, eu estou ouvindo cada um de vocês. O que é que você vai pedir ao Senhor nessa noite?
O que é que você está precisando? O que é que está te incomodando? O que já faz um tempão que está no seu coração e algo que você não consegue resolver? Apresente essa noite. Diga: Senhor, o Senhor é soberano. O Senhor pode resolver absolutamente tudo. Nada é impossível para o Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor resolve. Eis-me aqui, Senhor. Apresente ao Senhor a sua vida, as suas dificuldades. O Senhor pode lhe curar. O Senhor pode curar, quem sabe, as suas dores emocionais, psíquicas, suas dores físicas. O Senhor pode, inclusive, lhe poupar de algum sofrimento, desde que a gente reconheça: Senhor, eu sou um pecador, uma pecadora. Senhor, eu dependo do Senhor. Tem misericórdia de mim. Essa é a chance que a igreja tem de ouvir a voz do Senhor. Se você, de maneira sincera, se derramar na presença do Senhor, Ele jamais vai deixar de te ouvir. Entrega a sua vida ao Senhor. Entrega a sua dificuldade ao Senhor, diz o Salmo. E no mais, tudo Ele fará. Confia no Senhor, como confiou o rei Ezequias. Ele confiava no Senhor, e o Senhor atendia, defendia ele, defendeu a muralha, defendeu o povo. Confia no Senhor. Diga: Senhor, eu estou com essa dificuldade já há muito tempo, e eu não consigo resolver. A depender da dificuldade, você não quer nem lembrar. Você sofre só do fato de lembrar. Talvez seja a solidão. Talvez seja os seus familiares que não te entendem. Talvez a sua dificuldade seja justamente um familiar. Quem sabe do trabalho, quem sabe na sua roda de amizade, quem sabe seu vizinho. Quem sabe? Entrega hoje ao Senhor a sua dificuldade, com uma oração sincera. Diga: Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. Quem sou eu na sua presença? Humildemente, Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados. Senhor, eu quero dar o meu melhor ao Senhor, como fez esse rei, adoentado, sofrendo dores, e ele não parou a obra do Senhor. Ele não deu desculpa. Se você tem uma doença, uma dor, ore ao Senhor. Pastor, se eu só orar, eu posso parar de tomar remédio? Não, irmão, continue tomando remédio, porque foi Deus que habilitou a medicina. Deus pode te curar, inclusive, em função do remédio. Procure o médico, mas tenha fé no Senhor. Tenha fé no Senhor. Senhor, habilite os médicos, habilite o especialista para achar o que eu tenho. E o Senhor pode fazer todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, aqui está seu povo, cada um agora. Eu não posso ouvir e nem ler os seus pensamentos, mas cada um, com a sua cabeça baixa, está apresentando ao Senhor as suas fragilidades, apresentando, quem sabe, seus traumas, suas muralhas, suas dificuldades, ó Deus. Ouça, Senhor, como o Senhor sempre ouve. Olhe para nós, Senhor, tão pequenos que nós somos. Senhor, nós não compreendemos nada. Somos como crianças na sua presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude, derrame a sua graça, a sua unção sobre aqueles que precisam de cura física. Derrama, Pai, as suas bênçãos celestiais, curando a dor emocional, os traumas, as mágoas. Senhor, permita que as pessoas liberem perdão. Perdão. Nos ajude, Senhor, psicologicamente, se há alguma dificuldade no pensamento, de compreender as coisas. Alinha nossos pensamentos, Senhor. Nós estamos apresentando ao Senhor, a igreja está apresentando ao Senhor as suas limitações, seus medos. Senhor, tira, Senhor, o medo. Tem pessoas que precisam fazer a sua vontade. Há pessoas que precisam cumprir o seu mandato, mas se limitam com medo, porque não conseguem enxergar a beleza da sua graça que é derramada sobre nós. Que cada um possa confiar no Senhor.
nós apresentamos ao Senhor toda e qualquer medo, qualquer fragilidade, qualquer doença. Senhor, aqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor, aqueles que ainda precisam renovar a sua aliança, aqueles que são apenas ouvintes, mas que não tiveram coragem, Senhor, de fazer o que o rei fez junto com aquela população, se derramar na sua presença, renovar a aliança, pedir perdão, voltar à casa de Deus, voltar a servir ao Senhor nessa noite, que seja uma noite de renovação espiritual. Senhor, que essa palavra, Senhor, penetre os corações, ó Espírito Santo de Deus, que não seja eu que esteja falando agora, mas que eles escutem tão somente a sua voz, como diz a sua palavra, certa noite, você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, como fizeram os antepassados, e que morreram no deserto. Abra o seu coração, Senhor. Diga, Senhor, eu quero renovar a minha fé. Eu quero renovar, Senhor, o meu amor, a minha dedicação à obra do Senhor. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero ser novamente renovado na sua presença. Eu quero ter ânimo para cumprir, Senhor, o mandato que o Senhor destinou para mim. Que nem uma doença, que nem uma dor, que nem um empecilho, que nada venha atrapalhar a obra do Senhor, para que no dia em que o Senhor chamar cada um de nós, para que no dia, quando o Senhor nos levar aos céus, nós tenhamos o que apresentar, porque o Senhor tem dado saúde, o Senhor tem dado condições, o Senhor tem dado as bênçãos, a gente desfruta da liberdade. Ninguém está passando fome, ninguém está descalço, ninguém está passando necessidade, todos têm onde morar, todos têm comida, ainda essa noite todos vão lanchar, todos vão deitar numa cama macia, todos amanhã vão acordar, vão poder tomar seu banho, o seu café, vão para o seu trabalho, todos têm o necessário para viver. Senhor, não permita que a gente se enrole com as dificuldades e os afazeres do dia a dia e a gente negligencie o mandato, o chamado, a missão que o Senhor deu individualmente para nós. Não permita isso, Senhor. Não permita que aqueles que tiveram uma dificuldade, quem sabe numa igreja, quem sabe com uma liderança, quem sabe com um pastor, essas pessoas tiveram, quem sabe, Senhor, um evento que desestimulou, uma decepção lá atrás, não permita que elas fiquem afastadas. Antes, Senhor, renove nessa noite a vontade, o desejo de servir ao Senhor com entendimento e com alegria, Senhor. Essa é a nossa oração sincera, o nosso derramar do nosso coração para o Senhor, sem usar palavras difíceis, sem usar, quem sabe, Senhor, é nós, cada um está falando com as suas próprias palavras. Veja a sinceridade do coração da sua igreja. Derrame, Senhor, as suas bênçãos, Senhor. Permita, Senhor, que aqueles que receberem as bênçãos, que eles possam, inclusive, testemunhar, contar para nós. Olha, naquele domingo eu fui lá, eu orei, eu me derramei na presença do Senhor e o Senhor me ouviu. Está aqui o resultado. Deus, nós te amamos. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito conosco. Essa é a nossa oração como igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar. Nós temos cantina.